Olá, sejam bem-vindos ao Habitability, um podcast oferecido pela MRV Co e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacete. Neste episódio eu recebo Ademir Brescancin, gerente executivo da Green Electron. A gente conversa sobre logística reversa de eletrônicos, oportunidades das empresas investirem nesse mercado e os ganhos para as cidades. Ademir, bem-vindo ao Habitability, muito obrigado pela tua presença. Eu estou muito empolgado porque esse assunto, ele pode parecer técnico, porque a gente vai falar sobre logística reversa para eletrônicos, mas ele tem uma relação direta com o nosso dia a dia. Bem-vindo, viu? Bom dia, Luiz. Eu que agradeço muito esse convite, né, para a gente tentar desmistificar esse termo, né, logística reversa. Nossa, parece ser uma coisa extremamente complexa, mas não é. A gente vai ver aqui que é uma coisa muito simples, é uma necessidade ambiental, é a gente estar pensando no futuro do planeta, no futuro das pessoas, e cada um na sua casa tem como fazer a tal da logística reversa de uma forma bastante simples. Então eu vou procurar levar toda essa mensagem, toda essa informação, né, com uma linguagem simples, que com certeza muitas pessoas vão falar: "Puxa vida, isso aí era tão simples, né, e eu não sabia". Vamos lá. Ademir, eu estava refletindo aqui antes da nossa gravação. Você sabe que eu fiz um curso de logística antes de. Olha só a relação, né? Antes de me formar em jornalismo, eu fiz um curso de logística ali meados de 2005, 2006. E naquela época, logística reversa já era uma matéria. Já tinha um aspecto de sustentabilidade, mas não era menos sobre sustentabilidade e era muito mais sobre reaproveitamento, sobre eficiência. Era muito mais um olhar econômico do que sustentável. Hoje, praticamente, é o inverso, né? Sustentabilidade é a responsabilidade das companhias em relação ao consumo e dos consumidores em relação ao impacto que a gente tem também no dia a dia. Por que que hoje logística reversa, ela é totalmente associada ao negócio? Eu lembro muito nas aulas de faculdade, né, que sempre falavam, uma companhia, uma empresa, ela não tem só o papel de criar uma inovação, desenvolver um produto, colocar esse produto no mercado, mas ela tem uma responsabilidade sobre todo o impacto que esse produto tem no mercado, né? Então, por que hoje a gente fala tanto desse assunto e esse assunto virou definitivamente um ecossistema, um mercado, se assim a gente pode chamar? Então, Luiz, a logística existe desde que existe qualquer tipo de negócio, né. Então, para tudo que você fizer, desde um artesão fazendo algo lá no passado, ele tinha que levar isso para chegar até outras pessoas. Isso é a logística, né. Hoje a gente olhando uma fábrica, né, eu que vim de fábrica também, né, sou engenheiro mecânico, mas logística sempre também esteve bem envolvido. Qual que é a lógica de um fabricante de um produto elétrico ou eletrônico? Você extrai uma matéria-prima, você transporta essa matéria-prima, vai chegar até uma outra indústria que vai transformar essa matéria-prima em partes, componentes e em materiais, que depois vai até uma outra que vai montar esse produto, e aí você vai ter toda uma logística de distribuição desse produto para ser vendido em todo o país ou exportando. Essa é a logística que a gente sempre conheceu. A logística reversa, como você falou, antes de 2010, quando saiu a nossa política nacional de resíduos sólidos, a logística reversa era entendida pelas empresas como: se um produto der defeito, como é que eu faço para retornar esse produto? Então, logística reversa até 2010 aproximadamente era muito voltado para empresa trocar o produto com defeito, um cancelamento de venda. Então isso que era chamado de logística reversa, que era trazer de volta esse produto para a origem, né, para sua fábrica. Com a publicação em 2010 da política de resíduos e cada vez mais a gente vendo que os nossos recursos naturais são limitados e bastante escassos, começou-se a pensar: "Puxa vida, logística reversa não é só trazer. Depois que você traz isso aí, o que que você faz com isso? Você manda para o aterro, se não servir mais? Não, nós temos que reaproveitar
todos os materiais que estão ali, evitar a extração de matérias-primas para se fazer um novo produto. E aí a logística reversa começou a tomar um ar muito mais ambiental, né, a palavra sustentabilidade veio por trás disso, porque além da questão econômica, tem a questão ambiental e também a social, né, gerando emprego, uma nova cadeia que iria alimentar essa logística reversa. Então as empresas começaram a se preocupar em: "Olha, nós vamos fabricar produto, nós vamos colocar produto no mercado, mas nós temos que nos preocupar com o final da vida desses produtos. Nós temos que arrumar um meio de receber esses produtos de volta, reaproveitar o máximo que puder dos materiais e reintroduzir esses materiais na cadeia para a fabricação de um novo produto". Então, a logística reversa hoje é muito mais do que simplesmente uma parte econômica, retorna o produto, mas pensando o meio ambiente como um todo também. Ademir, quando a gente. Bom, logística reversa praticamente se aplica em todos os segmentos. Quando a gente leva especificamente para os aparelhos eletrônicos, para a indústria eletrônica como um todo, quais as camadas de complexidades que a gente adiciona? Ou seja, o que, que é diferente quando a gente compara a outros segmentos? Quando a gente olha para o segmento eletrônico, quando a gente fala para produtos como smartphones, notebooks e vários outros que hoje fazem parte do nosso dia a dia. Então, Luiz, você sabe que a gente tem uma dificuldade grande quando a gente fala de equipamentos elétricos e eletrônicos, tá. A Green Electron, em parceria com, o instituto de pesquisa, fez uma pesquisa no ano de 2021. E ali foram mais de 2.000 pessoas entrevistadas e, para nossa surpresa, 33% das pessoas não tinha ideia do que é o tal de lixo eletrônico ou resíduo eletrônico, que é o termo popularmente usado, né, para um equipamento elétrico ou eletrônico quando não tem mais uma utilidade ou acabou a sua vida. Então as pessoas não sabiam o que são esses produtos. Diferentemente, quando a gente fala de outros segmentos que também têm uma logística reversa, a gente pode falar aqui pneus, a gente pode falar de lâmpadas, a gente pode falar de baterias, de pilhas, tal. Eletroeletrônico é um mundo de coisas. Imagine dentro da sua casa, qualquer coisa que você ligar na tomada ou utilizar uma pilha e bateria é um equipamento eletrônico. Então a gente está falando de um pendrive, a gente está falando de um carregador de celular, está falando do celular, está falando do computador, está falando de uma TV, está falando de uma máquina de lavar, de uma geladeira, de uma batedeira de bolo, de um secador de cabelo. Eletroeletrônico está na nossa volta como um tudo. Toda a parte de fios e cabos, tudo isso é eletroeletrônico. E tudo isso pode ser reciclado. Todos os materiais podem ser reaproveitados. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande, né, para tentar levar essa mensagem para a população. Fala: "Gente, quando vocês tiverem qualquer um desses produtos, centenas ou milhares de coisas que se encaixam na categoria de eletroeletrônico, façam o descarte correto. Procure um local em que vocês vão ter certeza que esses produtos, eles vão ser recolhidos corretamente, desmontados, separados e os materiais reaproveitados". Então, levar essa mensagem realmente não é uma coisa simples, até porque o universo é muito grande. Muitas pessoas pensam só no eletrônico ali, o computador e o celular. Não, gente, é qualquer coisa. Aquela batedeira de bolo que está lá, que queimou o motor, né, aquela aquele monte de utensílios de limpeza, né, qualquer coisa. Ligou na tomada, usou pilha ou bateria, é um eletroeletrônico e pode ser reciclado. Eu tô aqui refletindo com o meu celular na mão,
Porque a gente fica, o consumidor final, a gente fica nessa camada do uso, né, da interface. Mas quando você abre um aparelho desse, o que tem de metais preciosos, de elementos que são, né, quase microscópicos, tanto de componentes que tem aqui, é um mundo à parte, né? Imagine na quantidade de exemplos que você deu de aparelhos eletroeletrônicos, o tanto de partes e peças que não tem aqui a serem recicladas. É um mundo muito interessante. E aí, vários episódios aqui do Habitability a gente já dedicou para falar de internet das coisas, por exemplo, né? Olha o quanto que a gente vai evoluindo na quantidade desses aparelhos. Agora, Demir, me diz uma coisa, eu vou tratar aqui da conscientização em dois aspectos. Primeiro, eu quero começar pelo mercado, pelas empresas, pelos fabricantes, e depois eu vou para o lado do consumidor em si. Vocês, obviamente que vocês não conseguem fazer nada sozinhos, né? Vocês precisam de parceria, precisam. O mercado, o ecossistema em si precisa se aliar, porque esse assunto ele é gigantesco. O que vocês percebem do ponto de vista da indústria? E aí, quando a gente adiciona as conversas sobre ESG, a sustentabilidade nas formas de produção, e no caso de eletroeletrônicos, a gente não está falando só de práticas nacionais, a gente está falando de práticas globais, né? Porque a indústria ela é globalizada. Então, conta um pouquinho pra gente o que vem mudando na indústria, mas o que também ainda precisa mudar para a gente melhorar a questão da sustentabilidade e que ajuda também quando a gente fala de logística reversa. Bom, a indústria, né, como um todo, os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes de equipamentos eletroeletrônicos, eles têm uma obrigação legal. Qual que é essa obrigação legal? É arrumar um jeito de que os produtos que eles fabricam, importam, distribuem ou vendem retornem para reaproveitamento dos materiais. Isso é uma lei e isso é uma necessidade ambiental. Para isso, eles têm completa consciência das obrigações. Agora, para você fazer tudo isso, não é uma coisa tão simples, né? Existem metas a serem alcançados, como quantidade de pontos que vão ter que existir no país, quantidade de cidades que vai ter que se chegar e um percentual a ser coletado a cada ano. Para isso, nasceu a Green Electron. Tá? A Green Electron, do qual eu sou o gerente executivo, nasceu em 2016 por uma necessidade desses atores, né, dos fabricantes, importadores, dos distribuidores, em falar: puxa vida, precisamos de alguém que faça toda essa operação no país, senão a gente vai ter que criar um departamento desse em cada uma das nossas empresas. E são milhares de empresas dentro do país. Então a Green Electron, ela nasceu, ela é uma associação sem fins econômicos ou lucrativos. Nós não somos uma empresa que visa lucro, somos apenas uma associação em que esses caras que fabricam e importam e distribuem, eles se associam a ela e aí eles racham o custo entre eles para a gente poder fazer essa logística reversa em todo o país. Arrumar os meios do consumidor, das pessoas poderem descartar corretamente todos esses produtos. Então, o nosso papel como entidade é implantar, operacionalizar essa logística e prestar contas para o governo e para a sociedade. Olha, coletamos um percentual X, né, desses produtos e mandamos para uma reciclagem. A cada ano essas metas elas aumentam. Isso não é uma novidade, tá? No Brasil, né, as metas elas começaram desde 2021. A gente está falando de logística reversa há bastante tempo, tá? Desde 2010, mas as metas, quantidade a ser coletado e tal, começaram em 2021. Se você olhar a Europa, isso aí já começou há mais de 20 anos. Japão, há 30 anos. Então, principalmente as grandes empresas, né, multinacionais, eles já praticam isso no mundo inteiro. Então, para eles aqui é natural, né. Talvez algumas empresas que não tiveram esse contato com o mundo externo, não comercializam produto nesses outros países, né, ainda não entenderam muito bem
né, qual é essa parte da obrigação deles. Mas aos poucos, né, todas essas empresas estão vindo, né, para participar desse bolo. E nada melhor do que você ter alguém que faça isso e que você rache esses custos. Como eu falei, imagina milhares de empresas, se cada uma criar uma Green Electron dentro da sua área, vai ser uma coisa extremamente cara. E, sendo uma coisa cara a logística reversa, é natural que isso vai refletir no custo dos produtos. Então, é uma necessidade a logística reversa? É uma lei, é uma necessidade ambiental. Como que nós vamos operá-la da forma mais eficiente e com o menor custo possível, para que isso não onere as empresas e, consequentemente, volte para o custo dos produtos e depois para o consumidor. Então, o nosso papel aqui é fazer tudo correto, atendendo à lei, e de um menor custo, possível para todas essas marcas do mercado. Quais são os desafios hoje, principalmente quando a gente fala de metas e quantidade? Até porque a gente está falando de Brasil, né? O desafio, eu acho que os ponto de coleta é uma parte relevante aqui, né? Até pela questão geográfica, pelo tamanho. Mas quais são os outros desafios que a gente tem? E aqui a gente entra também um pouquinho na parte de educação, conscientização, o papel dos consumidores. Mas quais os desafios que vocês mapeiam que estão relacionados diretamente a essas metas? Bom, como você falou, a questão estruturante, né, de criar esse sistema de logística reversa é algo bastante particular aqui do Brasil. Pelo tamanho que é o Brasil, né, como eu falei, a Europa tem essa logística reversa há tanto tempo, mas se você pegar a Europa ocidental ali, acho que cabe 4 aqui no Brasil. E lá cada país tem um sistema de logística reversa. E aqui a gente tem para um país inteiro. Então, realmente é difícil, né, mas existe metas para isso, para a gente estar em centenas de cidades com milhares de pontos. Superado você criar todos esses pontos, aí vem a coisa mais difícil. É porque realmente hoje nós temos mais de 1000 pontos de coleta de eletroeletrônicos em 250, 260 cidades já, né, de pilhas, então são mais de 8.000 pontos em todo o Brasil. Mas é difícil que as pessoas levem esses produtos até um ponto de coleta, ou um ponto de coleta oficial, né, em que realmente vai ser feita uma coisa correta. E a gente levar essa mensagem, acho que é o grande desafio, né, como é que nós vamos conseguir mostrar para a população em geral o que é um eletroeletrônico, primeiro ponto, e os benefícios ou malefícios de você fazer um descarte correto ou incorreto. Os malefícios, você descartar isso daí em qualquer lugar, jogar num terreno, jogar num rio, você pode causar contaminação de solo e água. Então, consequentemente, isso volta para as pessoas. Esse é o lado perigoso. Os benefícios, quando você faz a logística reversa correta, você reaproveita todos os materiais. Você evita, claro, que seja jogado em locais que possa causar uma contaminação e reaproveita os materiais. O reaproveitamento dos materiais é um ponto importantíssimo, porque, como você disse, cada eletroeletrônico é constituído de uma série de componentes, né. Se você pegar os produtos que têm uma placa eletrônica, tem ali metais preciosos, é numa quantidade muito pequena? É, mas tem, né. Você tem o quê? Muito plástico, você tem metal, você tem cobre, você tem vidro, você tem borracha, enfim, você tem uma infinidade de materiais, né. E imagina tudo isso sendo jogado ou em local que vai causar uma contaminação, ou se mesmo que não cause uma contaminação, vamos mandar tudo isso para um lixão. E lixão, quer dizer, desculpa, um aterro, né. Lixão ele contamina, aterro ele não contamina, mas
você vai ter uma infinidade de materiais ali parado para sempre e que ninguém usa. Se ninguém está reutilizando esses materiais, você está extraindo matéria-prima virgem para fazer um novo produto. Então, aí vem a necessidade ambiental de você reaproveitar todos os materiais. Eu tô lembrando de um outro aspecto aqui, quando a gente fala de reciclagem, coleta, você tem um braço importante aqui que são dos profissionais que trabalham nessa área, né? Mas aí aqui a gente tem um desafio. Você tem profissionais que são profissionais que tem toda uma estrutura ali legalizada, certificada, e tem profissionais de uma forma em geral, né? Se você observar no bairro, na rua, várias pessoas acabam coletando. Geralmente, quando você não tem o descarte correto, alguns produtos eletrônicos, eletroeletrônicos ficam na rua, em qualquer lugar, as pessoas coletam, né? Onde mora o desafio aqui? Porque aí a pessoa coleta, ela acaba vendendo. Como que funciona esse desafio na parte da coleta? A gente sabe o papel da reciclagem, a importância que tem, mas eu imagino aqui que tem um desafio também, né? Exatamente, a gente tem muita gente, né, que recebe ou que coleta esses produtos, né. Por exemplo, nós temos uma infinidade de cooperativas de catadores pelo país, que recolhem o material reciclado para que seja feita uma reciclagem e o reaproveitamento desses materiais. Ali tem papel, tem papelão, tem alumínio, tem vidro. Só que no meio disso tudo, eles também recebem uma quantidade bastante grande de equipamentos eletrônicos. E também tem uma boa parte da população que entende que doar esses equipamentos eletroeletrônicos, principalmente os maiores, que são mais difíceis de você levar até um ponto de coleta, você doar isso daí para esses catadores, você está causando benefício. Você pode estar causando um benefício sim, mas você pode estar causando um malefício também, tá. Quando a gente está falando de equipamentos eletroeletrônicos, você desmontar esses produtos, separar os materiais, você corre algum risco. Você pode ter componentes ali que são perigosos. Para isso, você precisa de uma licença ambiental que vai ser expedida por um órgão ambiental, né, para que você faça essa operação. Então tem que ser feito com todos os cuidados, com EPI. Então qualquer pessoa simplesmente pegar e começar a desmontar esses equipamentos, ela corre um risco. A gente trabalha muito com cooperativas, isso é um trabalho forte nosso, para tentar sensibilizar esses catadores e falar: olha, quando você fizer essas coletas ou receber aqui na cooperativa os eletroeletrônicos, não desmonta eles, tá. Nós vamos fechar uma parceria com vocês, vamos pagar vocês pelo trabalho que vocês fizeram de coletar, de armazenar, só que nós temos que mandar para empresas especializadas que vão abrir isso daí, separar os materiais e reciclar cada um deles. Então, esse trabalho a gente faz, tem várias cooperativas que a gente trabalha e a cada dia a gente procura outras. Mas é aquilo, a quantidade, né, de cooperativas que tem é muito grande pelo país. Então, espera ter bastante êxito, né, em encontrar o máximo possível, fechar essas parcerias, porque eles fazem um trabalho extremamente importante, porque eles estão mais próximos da população, estão ali no porta a porta. Então eles recebem muita coisa assim. E se o que eles recebem não é dado uma destinação correta, a gente volta para aqueles problemas que eu falei. Eles podem ser descartados num terreno comum, causar uma contaminação, né. E tudo isso a gente não tem estatísticas, então a gente fica assim: "Os números do Brasil são ruins?". São, mas, porque a gente não consegue ter acesso a esses números, né, e se perde. Eu tô lembrando de algumas das suas respostas anteriores que você mencionou ali quando a gente
quando você encarece um pouquinho, né, quando você dava o exemplo da associação, quando você encarece esse processo, você também está prejudicando o próprio consumidor, o produto em si, né? Eu queria entrar um pouco nesse aspecto agora de uma forma ampla. Quando a gente consegue, digamos que ter esse ciclo da logística reversa da melhor forma possível, o que eu estou ganhando como consumidor agora do ponto de vista de preço do produto, qualidade do produto, os aspectos também de reaproveitamento de materiais, né, sustentáveis, mas agora uma vantagem que talvez seja um pouquinho mais palpável para os consumidores, né? Porque eu acho que tem esse lado também que é importante, né? Qual que é esse impacto para o consumidor, para que a gente se entenda como parte desse processo também, né? Então, o grande impacto para o consumidor é o próprio meio ambiente que ele vive, né. Acho que a gente já explorou bastante isso, né. Você tem um planeta que ele é finito em matérias-primas, então quanto menos a gente extrair dessas matérias-primas virgem, melhor para o nosso planeta como um todo, tá. Esse é o benefício ambiental, não só o benefício, como uma necessidade ambiental. Reaproveitar ao máximo os materiais e parar de extrair a matéria-prima virgem. Do ponto de vista econômico, né, quando a gente conseguir realmente em que as pessoas entendam a necessidade ambiental e a sustentabilidade do planeta está voltando para a logística reversa e elas comecem a descartar os seus produtos somente em locais oficiais, né, de logística reversa, que podem existir vários, tá? Não é somente a Green Electron que faz, pode ter vários outros pontos. A gente vai ter uma quantidade grande de material dentro desse mercado. Você vai estar gerando uma nova cadeia de pessoas que coletam isso, várias empresas que vão receber os materiais, várias empresas que vão reciclar os materiais. Tudo isso é geração de novos empregos. Geração de novos empregos é mais dinheiro dentro do nosso mercado. Quanto mais material você tiver, tá, mais barato vai ficar a reutilização desses materiais para a fabricação de novos produtos. Por quê? Você gastou uma fortuna para extrair uma matéria-prima, para transportar essa matéria-prima para chegar até uma indústria que monta um produto, né, e depois você vende. Quando isso volta para esse primeiro caminho, aonde monta o produto, todas as etapas atrás, você não tem que fazer. Então você deixa de ter todo um gasto aqui atrás e um impacto ambiental também. Então os benefícios eles podem vir sim, só que precisa de escala, né, de uma quantidade grande para refletir isso nos custos dos produtos. Um outro ponto que é muito importante, aí tem a ver com a economia e tem a ver com política também. A gente ter políticas públicas para que produtos, quer seja eletroeletrônicos ou qualquer outro, né, que são feitos com materiais reciclados, reaproveitados, tenha uma diferença na sua tributação, nos seus impostos. Ah, se eu vender um produto que ele é feito 100% de matéria-prima virgem, o imposto é X por cento. Se eu vender um produto comprovadamente ele é feito de material reciclado, que foi reaproveitado e evitado de ser jogado no meio ambiente, poxa, esse imposto deveria ser X menos tanto. Então, essa é uma política pública que a gente vem lutando com o governo para incentivar cada vez mais que a reciclagem aumente dentro do país. E quando mexe com o bolso, né, as pessoas falam: puxa vida, eu vou dar preferência então a essas marcas, a esses produtos, né, que são feitos com material reciclado, que custam até menos do que o outro. Porque olha, é aquilo, quando você pega um plástico, né, você não sabe se aquele plástico é de matéria-prima virgem ou reciclada. É impossível de saber. É diferente do papel, né? O papel a gente fala, então o papel branquinho é natural. Aquele outro que é mais amarelado, mais acinzentado, ele é reciclado.
com o papel até você enxerga bem uma diferença, o que é reciclado ou não. O restante, aço, cobre, plástico, vidro, gente, é igual, é tudo igual. Então vamos incentivar essa reciclagem e vamos cobrar, né, dos nossos governantes políticas para incentivar cada vez mais reciclar e utilizar o material reciclado na fabricação de novos produtos. Agora, Ademir, para terminar, voltando a um ponto que eu disse lá no início, se o desafio aqui ele já não é pequeno, né, de tudo que você descreveu para a gente, de uma forma muito didática, inclusive, o cenário ele de certa forma ele vai ficando mais complexo porque como eu mencionei, né, internet das coisas hoje os carros passam a ser equipamentos eletrônicos, né, a geladeira hoje não ela além de ser um eletroeletrônico ela vai adicionando outros elementos, enfim, a nossa casa está automatizada, a casa de algumas pessoas, né, de certa forma é bom considerar isso, mas a gente caminha para um contexto com mais equipamentos eletrônicos em que tudo que você descreveu pra gente torna-se ainda mais urgente, né? Mas que futuro é esse? Sem fazer nenhuma previsão, mas em que contexto de complexidade a gente passa a viver, em que a conscientização sobre a logística reversa e o consumo passam a ser ainda mais importantes e a gente precisa acelerar essa conversa. Olha, como você disse, né, os eletrônicos, né, eles estão por toda parte. Agora estão numa residência inteira, às vezes, né. Estão nos carros, né, quando você fala de um carro elétrico, puxa, isso aí já começa a entrar na categoria de equipamento elétrico eletrônico. Então, cada dia a mais a gente vai ter coisas elétricas e eletrônicas. Se nós não tomarmos consciência de que isso daí precisa ser dado um destino correto, os materiais reaproveitados, daqui a pouco nós vamos estar em volta de nós com montanhas e montanhas desse tal de lixo eletrônico. Ah, para quem assistiu aquele filme, o Wall-E, né, em que mostra ali o robozinho, né, coletando todo o lixo e empacotando e fechando, aquilo ali é uma realidade que a gente pode ter no nosso planeta, né? O consumismo cada vez maior, né, e o consumismo desenfreado, sem pensar nas consequências do lixo que a gente gera, quer seja o lixo eletrônico, como outros lixos também. Então, ou nós paramos e olhamos o que nós queremos para o futuro do nosso planeta, para o futuro dos nossos filhos e netos, até para o nosso que está bem próximo aqui, tá? E vamos tomar consciência de consumir de uma forma consciente e descartar de uma forma responsável, ou a gente vai ficar fechado com montanhas e montanhas de lixo, principalmente o lixo eletrônico em volta de nós. A gente tem que mudar esse tipo de pensamento. Temos que mostrar para as pessoas que elas são o principal ponto de começo da logística reversa. Nós, como uma entidade gestora que operacionaliza isso, a gente pode criar pontos, a gente pode fazer campanhas, a gente pode facilitar para que as pessoas levem os seus produtos até os locais corretos, para a gente dar uma destinação correta. Mas a gente não tem como invadir a casa das pessoas. Os eletroeletrônicos estão dentro das casas das pessoas. Então vai ser um desejo dela, né, dar o primeiro passo, de levar isso daí no local correto, para que seja dado uma destinação correta. A gente pode mostrar, conscientizar, mostrar os benefícios, malefícios, mas se ela não tomar a iniciativa de começar o processo de logística reversa, nada vai acontecer. Tudo vai ficar dentro das nossas casas e a hora que encher as nossas casas, a gente vai jogar para fora e vai enchendo esse nosso planeta. Aí depois, para você coletar isso tudo, vai ser um trabalhão e os riscos que isso tem podem ser muito grandes também. Eu conversei com o Ademir Brescancin, gerente executivo da Green Electric. Ademir, muito obrigado. Acho que todo o nosso papo hoje complementa muitas das conversas que tivemos aqui nessa primeira série
nessa primeira temporada do Habitability, porque a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de consumo, mas muita tecnologia, né? E como você disse, tem que ter um ponto de equilíbrio aqui. É sobre negócio, é sobre consumo, é sobre sustentabilidade e é sobre o papel de cada um. Então, muito obrigado, adorei o papo. Foi uma aula aqui que a gente possa também cada vez mais se entender como parte do processo, né? E não olhar somente de forma distante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço muito, Luiz, e convido a todos, né, para que conheçam mais sobre essa questão de logística reversa, de lixo eletrônico. Entrem no site da Green Electron, greenelectron.org.br, ou nos sigam nas redes sociais, onde nós temos um movimento chamado Eletrônico Não é Lixo. Ou seja, gente, não joguem os eletrônicos no lixo comum, tá? Eletrônico não é lixo, ele pode ser reaproveitado. Então, nas redes sociais, vocês sigam lá, eletrônico não é lixo, que vai ter uma série de dicas, tem curiosidades, tem formas de você alongar mais a vida do seu produto, né, para que não seja jogado fora tão rapidamente, e os benefícios de você auxiliar nessa logística reversa e reaproveitamento dos materiais. Nos sigam, por favor. É isso, muito obrigado, Ademir. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras 4 marcas, Lugo, Sensia, Resia e Urba. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.